Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje consultamos, para estudo e reflexão, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em seu capítulo 28, item 81, que corresponde aos estudos sobre as pessoas obsidiadas e os meios de combater a obsessão, mostrando que a obsessão se torna, é o próprio Allan Kardec analisando, se torna uma grave epidemia da alma, do espírito, que corresponde às influências que os espíritos maus exercem sobre as criaturas humanas. E ele apresenta também a prece como um meio de nos preservarmos das obsessões. As obsessões, elas nascem sempre da auto-obsessão. A auto-obsessão consiste em ideias fixas, que nós fixamos ideias no pensamento, ideias negativas, ideias de vício, de orgulho, de ódio, de rancores, de vinganças. São essas ideias que nós instalamos em nossa alma, que geram as obsessões, que são, em outras palavras, os atrativos para os espíritos sofredores, necessitados, não é? E que vêm a nós, entram em nossa mente através dessas portas, as portas dessas auto-obsessões, dessas inferioridades que nós instalamos em nossa alma. E então Allan Kardec, ele vai definir aqui o que significa a obsessão, já que há muita gente que não tem uma ideia definida sobre as obsessões, que ela também se manifesta camuflada nas criaturas humanas. Obsessão em forma de depressão, obsessão em forma de distúrbios os mais diversificados da alma, obsessão em forma de paranoia, obsessão em forma de psicopatia, psicopata, loucura, doidos, loucos. Se manifesta também em forma de obsessões de sexuais, obsessões de toda natureza. E de modo que a obsessão, Allan Kardec analisando, ele diz que se tornou uma espécie de grave epidemia e que não deixam de ser provas e expiações, no geral, as obsessões. Mas elas têm curas. As obsessões têm cura e tem, quando algumas delas que estão muito graves, não têm a cura, mas elas têm um alívio, um conforto espiritual, oferecido pela medicina do Espiritismo, associada à medicina do Evangelho. E de maneira que Allan Kardec, aqui no pequeno prefácio, ele vai dizer o que significa a obsessão. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo,
apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até uma perturbação mental completa do organismo e das faculdades mentais. Bloqueia, oblitera todas as faculdades mediúnicas de um indivíduo. Traduz na mediunidade escrevente pela obstinação, a insistência, a persistência de um espírito desequilibrado em se manifestar, só ele quer se manifestar, com exclusão de todos os outros. Afasta todos. Os espíritos maus pululam em torno da terra, circulam, estão em todos os lugares, em virtude da inferioridade moral dos habitantes da terra, mostrando que as nossas inferioridades morais são atrativos. Os vícios, de uma forma geral, o egoísmo, o orgulho, as vaidades, o ódio, o rancor, a vingança, todo o instinto de maldade, as paixões desenfreadas, elas são portas abertas aos espíritos que pensam e sentem da mesma natureza, da mesma maneira. E eles dizem, Kardec diz, se não fossem essas imperfeições morais, nós não teríamos a influência dos maus espíritos. A ação malfazeja que eles desenvolvem sobre os homens faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades de todas as demais tribulações da vida, deve ser considerada prova e expiação, e como tal aceita. Do mesmo modo, acrescenta Kardec, do mesmo modo que as doenças são resultados das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, vícios, paixões desenfreadas, que dá acesso a um espírito que pensa e sente da mesma natureza, um espírito mau. Ora, há causas físicas. Na medicina se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. E continua Kardec, definindo a obsessão. Para preservar o indivíduo, o homem, o obsidiado, a vítima da obsessão, para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo quando a doença é material. Fortifica-se o corpo através de remédio e de outras causas, de outros remédios. Fortifica-se o corpo para fortificar a imunidade, fortalecer a imunidade do corpo material. Mas para isentar o homem das obsessões, das influências dos maus espíritos, que vêm pelas imperfeições morais e vícios do homem, é preciso fortificar a alma, o espírito, pelo que necessário se torna que a vítima da obsessão, o obsidiado, trabalhe pela sua própria melhoria moral, espiritual, lutando contra aqueles vícios, evitando aqueles vícios, controlando aqueles vícios, dominando aqueles vícios. O que a mais das vezes, só esse procedimento basta para livrar o doente da obsessão
dos seus inimigos invisíveis, que são os obsessores, sem recorrer a terceiros. Ora, o auxílio de terceiros, faz-se indispensável quando a obsessão degenera parte, que ela ultrapassa o normal e degenera em subjugação, quase uma possessão, em que o espírito subjugador domina o pensamento, a vontade e envolve o próprio paciente com os seus fluidos doentios, maus e em possessão, porque neste caso, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio nos casos de uma obsessão mais grave, mais avançada. E abrimos um parêntese para fazer um aditivo, mostrando que, com base no Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz que nos casos de obsessão grave, o paciente precisa do tratamento espiritual e, simultaneamente, de um tratamento material, porque o espírito obsessor, ele gera muitas vezes doenças, cria enfermidades no intestino, no corpo de uma forma geral, e se inicia muitas vezes em úlceras, gastrites e úlceras no estômago, porque o estômago é o órgão de mais ligação com o pensamento, tem uma ligação direta com o pensamento. Aí ele diz: o auxílio de terceiro nos casos de obsessão se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, que é a influência dos espíritos de uma forma mais grave, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e perde o livre-arbítrio. Quase sempre, acrescenta Kardec, a obsessão exprime a vingança de um espírito mau, vingativo, odiento e rancoroso, que tira e que com frequência se radica, tem raízes, nas relações que o obsidiado, o doente de hoje da obsessão, manteve com esse espírito em uma encarnação passada. Aí o ódio desse espírito continua, e muitas vezes o próprio paciente também guarda ódio dele. Aí os dois ódios do espírito do próprio paciente agrava a situação, é quando se torna uma subjugação e uma possessão. O Espiritismo indica o tratamento espiritual através da prece, das reuniões dos centros espíritas, tratamento através de passes, preces, leitura do Evangelho, mas, acima de tudo, o doente da obsessão deve tirar o mal, o vício, não é? Que atrai a presença desse espírito mau. Deve tirar esse vício, deve tirar esse ódio, esse rancor e fazer as preces, orações, sobretudo quando está em tratamento e em casa. Ler o Evangelho, fazer a prece, na prece envolver esse espírito obsessor que está gerando um problema, não é? E fazer isso constantemente, para poder então ficar bom da obsessão. E de modo que nós encerramos o nosso programa desejando muita paz a todos e prosseguiremos em nossos estudos sobre o Espiritismo. Muita paz.